meu nome é Kátia, sou aqui da Vamos para Portugal e eu tô aqui porque eu vou fazer uma série de vídeos falando sobre os transportes, as formas de transporte aqui em Portugal. Os vídeos vão ser um pouquinho mais longos, mas eu quero que você entenda direitinho, detalhadamente, como que funcionam os transportes aqui em Portugal para você escolher qual que melhor se adequa ao seu estilo de viagem. Porque às vezes a gente tem uma ideia de uma coisa e não entende como funciona na prática. E eu vou começar não falando sobre um meio de transporte, e sim sobre a experiência que me motivou a fazer essa série, essa sequência de vídeos, que eu vou postar aí ao longo da semana, ao longo dos próximos dias, mas que foi um episódio desagradável que eu passei e que serviu de alerta para eu poder trazer aqui as informações que eu acho que são importantes para você planejar a forma de deslocamento aqui em Portugal. Eu peguei um ônibus porque eu não estava a fim de dirigir, eu tive que buscar minha filha lá no Algarve, que ela estava passando uns dias de férias com uma família amiga, e eu fui buscá-la lá. Eu não estava a fim de dirigir 6 horas, 3 horas para ir, 3 horas para voltar, então eu pensei, eu vou de ônibus, que aí eu vou descansando um pouco, vou lendo meu livro e tudo mais. Na noite anterior, eu dormi muito mal porque o meu filho mais novo e o Bruno passaram mal. Então foi aquela noite conturbada. Quando eu cheguei no ônibus para ir, o lugar, eu não tinha escolhido o lugar, então me atribuíram qualquer um. Me colocaram exatamente naquele banco de 5 lugares lá do final, que não inclina. Ainda bem que eu ainda fui na janelinha, porque se fosse no meio ia ser pior, que ainda deu para dar uma encostada assim na janela. E fui desconfortável. E eu só pensei, cara, ainda bem que na volta eu marquei os lugares, porque eu ia voltar com a Nina. Então eu não queria correr o risco da gente ir separado. Então eu marquei 2 lugares e ainda pensei, nossa, na volta eu vou poder dar aquela inclinadinha no banco para dar uma descansada. Pois bem, o que aconteceu? Quando a gente já estava instalada no ônibus, eu inclinei o meu banco, como todos têm direito de inclinar. E a passageira que estava atrás de mim, ela não aceitou que eu inclinasse meu banco porque ela disse que a perna dela era muito comprida e ela estava desconfortável. Lembrando, eu tinha vindo de uma noite extremamente cansativa, eu estava morta, estava exausta, eu já tinha viajado 3 horas e estava voltando mais 3 horas. Entendendo que ela também tinha dificuldades, o que eu fiz? Eu voltei o meu banco um pouco. Em vez de eu deitar totalmente, que a gente sabe que não é muita coisa, eu coloquei numa posição intermediária. Nem ela, nem eu. E ela não aceitou. Ela queria que eu fosse totalmente reta e desconfortável, porque a perna dela era grande. Enfim, ela não só não aceitou, como ela veio chacoalhando o meu banco e me chutando. Eu parecia que eu estava numa montanha russa. E ela reclamando e falava, e ela ainda era gringa, não falava português, e eu discutindo com ela em inglês, o ônibus todo olhando pra gente, e a minha filha super chateada, aborrecida, triste, nervosa, ela expondo toda a situação no ônibus, e eu não queria, eu queria um pouco de conforto também. E ela tinha a opção de colocar a perna dela um pouco para o lado. Ela estava com uma amiga, elas podiam ter trocado de lugar, a amiga era menor. Enfim, ela realmente veio com a intenção de causar um barraco. Ela foi no motorista, voltou dizendo que o motorista tinha mandado eu retornar ao meu banco. O que eu sabia que não era verdade, porque todos têm direito, eles têm um direito de qualquer passageiro, então o motorista não pode mandar ninguém retornar ao banco. E aí enquanto ela estava chutando só o meu banco, estava tudo bem, até que a amiga dela começou a chutar o banco da minha filha. Aquilo foi inaceitável. Nesse momento eu peguei as minhas coisas, desci, fui ao motorista, ele informou que ele não tinha mandado voltar a banco nenhum, que ele tinha informado para ela que eu tinha direito. E eu falei pra ele, elas estão chutando o banco da minha filha, isso eu não aceito. Então ele parou o ônibus e ele já estava
chateado porque o ar-condicionado do ônibus não estava funcionando, estava um calor, ou seja, estava todo mundo mais nervoso. Ele foi lá em cima, conversou com ela, mostrou que ela também poderia inclinar o banco dela. Ela falou que não queria. Qualquer coisa que eu falasse, ela só respondia: I don't care, I don't care, I don't care. Eu não ligo pro que você tá falando. Então, enfim, foi uma situação extremamente desagradável. A minha filha começou a chorar, estava nervosa. Então, enfim, eu só sei que chegou em algum momento que ela aceitou. Eu acredito que o motorista tenha falado com ela de novo, porque eu ameacei chamar a polícia se ela continuasse batendo. Depois elas chutaram o banco da minha filha de novo. Então eu ameacei chamar a polícia. Eu acredito que o motorista tenha ameaçado chamar a polícia ou parar o ônibus ou expulsá-las, porque em determinado momento elas pararam de incomodar a gente. Não falaram mais nada, não aconteceu mais nada. Mas isso foi assim, mais de 1 hora, quase metade da viagem, nessa situação horrorosa. Então, assim, transporte coletivo pode acontecer de tudo. E foi uma situação muito desagradável que eu passei. E eu não gostaria que nenhum de vocês passasse por isso. E agora encaminhe para aquela pessoa que precisa ver esse conteúdo.